Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos continuar a resolução da lista de estruturas de decisões, a lista resolvida da disciplina de Lógica de Programação. Então nós já resolvemos aqui todas essas questões. Se você está chegando agora e não assistiu nenhum desses vídeos e tem interesse nesse conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a playlist que está organizada na ordem de resoluções dessas questões, certo? Então, vamos aqui responder a última questão dessa lista, que é menor de 3 números. A questão menor de 3 números diz assim para a gente: vamos fazer um programa que leia 3 valores e determine qual é o menor número entre eles, certo? Então, determine qual o menor deles. Esse é um programa bem útil, pois permite determinar qual é o menor número, qual é o menor elemento em um conjunto. Você novamente vai ter que testar condições. O grande problema dessa questão é como testar duas condições ao mesmo tempo. Supondo que temos 3 números chamados aqui de x, y e z, para x ser menor do que o menor dos 3 números, para o x ser o menor dos 3 números, ele deve ser menor do que y e menor do que z. Como testar duas condições ao mesmo tempo? Você pode colocar um if dentro do outro if. Veja o exemplo abaixo. A linha de comando que estiver dentro do segundo if só será executada se os dois ifs estiverem verdade, como resultado. Se você entendeu, experimente agora construir o programa para descobrir o menor dentre eles. Bom, vamos entender aqui primeiro, O que ele falou? Ele falou que a gente vai receber 3 valores, x, y e z, e nós temos que determinar qual é o menor número dos 3. Para saber se x é o menor número dos 3, nós temos que saber se x é menor que y e menor que z. E ele tem que ser menor ao mesmo tempo, Então, x tem que ser ao mesmo tempo menor que y e menor que z. Então, para testar isso, nós temos que colocar um if dentro do outro. Então, nós temos que testar se x é menor que y e se x é menor que z. Então, nós vamos fazer isso para as 3 condições, certo? Aqui no exemplo de entrada e exemplo de saída, nós temos 3 entradas, porque são x, y e z, então nós vamos ter 3 números. Logo, nós deduzimos aqui que nós vamos criar 3 variáveis, certo? E a nossa saída vai ser apenas uma, que vai ser o menor número dos 3, ok? Então, aqui nós vamos criar as variáveis. Vou criar x, y e z. Aqui nós vamos colocar parseInt prompt, digite um número. E vamos colocar a mesma coisa para as outras variáveis, porque nós vamos receber um número em cada uma delas, certo? Ok, recebemos as 3 variáveis. Agora nós vamos verificar. Vou só colocar um comentário aqui para ficar mais fácil. Entradas. Aí aqui nós vamos verificar se x é menor que y e menor que z. E x é menor do que z, certo? Então, é isso que nós estamos fazendo nessa estrutura que eu vou colocar aqui embaixo. Então, aqui, se x for menor que y, if, dentro do if, certo? Aqui, ó, dei Enter, coloquei as chaves aqui, dei Enter dentro do if, e aqui dentro nós vamos criar o nosso segundo if, x menor que z. Abro de novo e dentro desse segundo if eu coloco o meu alerta mostrando o x, certo? O que vai acontecer aqui? Eu vou testar se x é menor que y, e se x for menor que y, eu vou testar se x é menor que z. Então, se x for menor que y e x for menor que z, essas duas condições aqui vão ser verdade,
eu vou mostrar o meu alerta x. Se x for menor que y, mas x não for menor que z, nós vamos ter aqui o x sendo apenas menor que y, mas não sendo menor que z. E aí, ele vai ficar perdido aqui, né, dentro desse if, e não vai sair nenhuma, não vai ter, né, no nosso programa nenhuma saída. Então, é importante que vocês entendam isso. Quando a gente utiliza um if dentro do outro, pode acontecer isso, de essa condição ser verdade, mas essa não ser verdade. E aí, apenas quando as duas condições forem verdade, que nós vamos mostrar esse alerta. Por quê? O alerta está dentro desse if que testa essa condição de x ser menor que z. Então, se x não é menor que z, esse alerta não vai ser executado. Logo, não vai ter saída no nosso programa, ok? Então, é importante que vocês entendam isso. Se os dois ifs forem verdade, tiverem um resultado como verdade, o alerta aqui será executado. Quando que o if será verdade? Quando x for menor que y, ao mesmo tempo que for menor que z, ok? Agora, vamos para o próximo teste, para saber se y é o menor número. Então, aqui nós vamos ter, para y ser o menor número, ele vai ser menor que x e menor que z. Então, aqui nós vamos colocar y menor que x e menor que z. Então, nós vamos fazer if y menor que x. Dentro desse if, eu coloco outro if se y for menor que z. Dentro desse if, eu coloco alert y. Ok? Agora, vamos fazer para z como menor número. Então, se z for menor que x e z for menor que y, z é o menor número. Vamos verificar. Se z for menor que x, if z for menor que y, alert z. Certo? Se você ficou com dúvida nessas estruturas, a Dayana fez e não deu certo, deixa aqui nos comentários como foi que você fez, como é que está a sua estrutura, para a gente poder analisar e entender por que deu errado. Então, vamos aqui submeter o nosso programa. Então, aqui, primeiro teste, 1, 2 ou 3, né? Tem aqui 1, 2 e 3, quem é o menor número? 1. Então, aqui a saída é 1. Se a gente pensar nas variáveis, nós temos aqui o 1 é x, 2 é y e 3 é z. Então, aqui a gente executou o primeiro if, que é se x for o menor número. Então, foi executado apenas esse aqui. Então, ele testou x é menor que y, 1 é menor que 2? Sim. Aí, ele foi para o segundo if. Aí, x é menor que z, 1 é menor que 3? Sim. As duas condições foram verdade e mostrou aqui o x na saída, certo? Então, se vocês quiserem, podem fazer essa mesma análise para os outros testes e ver que funcionou e cada teste teve um if aqui sendo executado. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Nós estamos rumo a 1000 inscritos, então eu vou ficar muito feliz se você deixar o seu like, se você se inscrever nesse canal e compartilhar com outras pessoas que também precisam ter acesso a esse conteúdo, certo? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!